Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o gênero notícia, beleza? Fazer uma abordagem básica aqui, bem simples, nesse primeiro vídeo. E no próximo vídeo a gente faz uma abordagem mais abrangente, mais detalhada, abordando todos os aspectos da notícia e trabalhando também alguns exercícios, beleza? Hoje a gente, além de fazer essa exposição básica, como já falei, vamos falar também, fazer um pequeno exercício aí, corrigir um pequeno exercício com vocês, beleza? Para isso, só para ilustrar, né, a notícia. A notícia é um gênero muito importante que, desde o século XVI, quando a imprensa foi criada, né, a notícia tornou-se algo mais popular, foi se popularizando, atingindo todas as massas de um modo geral, e é um gênero significativo, muito importante no nosso dia a dia, porque traz notícias hoje, né, com o advento da internet, notícias não só do país, mas de todo mundo e de forma muito rápida. Hoje as pessoas, o gênero notícia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, em muitas situações, por meio de vários veículos de comunicação, né, nessa evolução da tecnologia, dos aplicativos e coisa e tal. Então a notícia está cada dia mais atual, beleza? Então vamos aqui um pequeno conceito. A notícia é um gênero textual jornalístico que faz parte do nosso cotidiano, podendo ser encontrada em vários veículos de comunicação. A notícia trata-se, portanto, de um texto informativo que relata um acontecimento atual e de interesse coletivo e que é transmitido através de vários meios de comunicação, como jornais, esses jornais impressos, né, ou televisivos, ou por meio de rádios, revista, televisão, rádio, internet, entre outros, né? Como já falei, com a evolução tecnológica, hoje também nós fazemos uso aí de várias redes sociais que são voltadas para dar notícias, né? Também temos vários aplicativos através dos quais muitas notícias também são transmitidas e assim sucessivamente, né? Como falei, a notícia está cada vez mais presente e é um gênero que certamente nunca vai deixar de existir na sociedade, né? A gente sabe que alguns gêneros tendem a cair em desuso ou a desaparecer aos poucos, né? Outros gêneros vão surgindo. A notícia provavelmente é um gênero que nunca deixará de existir, beleza? Por mais que se modifique, se renove os meios de comunicação, os veículos por onde ela será transmitida, mas estará sempre presente conosco, beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos duas imagens, duas notícias, né? Duas capas de um mesmo jornal, de épocas diferentes. Vou pegar a canetinha aqui com vocês. Veja que interessante, né? Nós temos aqui, estou atrapalhando no meu exercício, né? Nós temos aqui o Correio Brasiliense, né? Veja aqui que interessante, ó, de 1817, né? Que coisa interessante. Então a notícia, né, apesar de ser um texto da hora, né, um texto que ele é importante no momento que ele é produzido, porque ele fala de um fato atual, os textos também acabam tendo um caráter histórico, né? Certamente hoje muitas notícias acabam entrando para a história e esses textos ficam para estudos, né, para uma espécie de retrato também da sociedade no momento em que essa notícia foi produzida, né? A notícia acaba retratando uma época também. Então, apesar de ter esse valor atual, né, a notícia ela só tem valor porque é atual, algumas notícias também acabam assumindo, passando, né, ultrapassando esse caráter e se tornando um texto histórico, se tornando um texto de estudo para se compreender melhor o passado e se entender também melhor o presente e o futuro. Beleza? Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui, como nós já falamos, de um mesmo jornal, Correio Brasiliense, né? Aqui. Vamos ler aqui essa notícia que eu achei muito importante, né? Você tem aqui, ó, um textozinho aqui que é chamado de epígrafe. A epígrafe é um texto que mantém um diálogo com o texto original, ele antecipa o texto original e faz aí vamos dizer assim, já anuncia para o leitor mais ou menos o teor que o texto original vai ter, beleza? Então veja aqui, ó, na epígrafe,
Na quarta parte nova os campos ara, e se mais mundo houvera, lá chegará. Então aqui Camões, né, dando a entender aqui, fazendo já uma referência de que o texto, né, a notícia, né, que é propagada pelo Correio Brasiliense, né, chegará a todas as partes do mundo, beleza? Vamos lá, você tem aqui o título, né, a área de atua, o campo da notícia, né? Reino Unido, vamos ler aqui bem rapidinho com você. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Regulamento de ordenanças para o Reino de Portugal, publicado por ordem de Sua Alteza Real. Tá aqui, eu não sou eu, é eu quem fala, né? O príncipe regente, faço saber aos que este alvará virem, que sendo de uma necessidade indispensável para a conservação do exército, em que consiste a defesa dos meus reinos e a segurança dos meus vassalos, estabelecer um sistema de recrutamento proporcionado à povoação e nela igualmente repartido, combinando-o com aquelas isenções que só devem ficar existindo em benefício da agricultura, artes e ciências. E tendo mostrado a experiência que um estabelecimento de tanta importância não pode ter execução regular, sem se proceder uma nova divisão de capitanias mores e companhias que facilitem a igualdade dos recrutamentos, e a ordem que deve haver a fim de melhor se poderem muito bem. Então aqui você tem um texto, né, proferido aí, escrito em primeira pessoa, que teria sido aí um texto do príncipe regente, né, o D. Pedro I, falando sobre a importância de se fazer uma divisão das terras e também a importância de se fazer um recrutamento para o exército, né? Os jovens teriam que ser aí alistados, recrutados para o exército, ele entendendo que isso seria de fundamental importância para a preservação dos seus reinos aí, que aqui no caso são 3 reinos, né? Reino Unido, vejam aí que nós já fomos chamados um dia de Reino Unido, né? Então não é só a Europa que tem um Reino Unido não, né? Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, né? Então muito bem. E aqui você tem, ó, um texto de... Cadê? Não estou conseguindo ver a data, mas certamente é um texto atual, né? Também aqui do Correio Brasiliense, que traz como manchete aqui, né? Manchete de capa e também a foto, Meninos de Ouro, né? Certamente fazendo referência aí aos jogadores que foram ouro, não sei do que se trata. Na realidade eu sou meio leigo em questão de esporte, de futebol, né? Mas aí eu não conheço os jogadores, sinceramente, então vamos lá. Vamos ver o que nós podemos ter mais aqui. Aqui tem a data, mas eu não estou conseguindo enxergar. Então, depois de dar uma olhada nessas notícias aí desses jornais, desse mesmo jornal, né, de épocas diferentes, né, vamos aqui a uns questionamentos sobre ele, né? Exercícios. Primeiro, compare as 2 edições do Correio Brasiliense segundo os aspectos gráficos. Os aspectos gráficos é aquilo que é visivelmente, né? Então o que é que nós podemos perceber aqui de diferente ou de semelhante, né? Nós temos inicialmente aqui acima, né, a primeira coisa, o título do jornal, né, que também ocorre aqui, só que com uma pequena diferença. Enquanto aqui eu tenho inicialmente só o título do jornal, aqui eu já tenho um endereço eletrônico, né? Veja aqui, ó, correiobrasiliense.com.br. Então você vê aí que isso aqui é uma característica, que essa diferença é existente devido às mudanças tecnológicas, né? Isso não poderia ocorrer em 1817, beleza? Então você tem aqui, depois você tem aqui janeiro de 2019, aqui
Na primeira foto você tem a data, né? Janeiro de 2017. E aqui você tem dizendo domingo, né? Tá aqui também domingo. Certamente a data está por aqui. Eu não estou conseguindo enxergar porque deve estar muito pequenininho. Mas eu estou vendo que aqui tem o valor, né? Está dizendo aqui que o valor do jornal é R$ 4. Coisa que não aparece aqui na primeira foto. São diferenças básicas, né? Uma coisa que a gente já percebeu, já chamou a atenção de vocês, aqui nós temos uma epígrafe, né? Essa epígrafe aqui não ocorre, né, nesse segundo texto. Aqui está aqui a notícia, né, do que se trata isso aqui que eu falei que não sabia, né? Ufa, foi sofrido, mas a seleção olímpica de Neymar e Cia enfim levou a inédita medalha de ouro. Tá aqui, né? Então, foi das Olimpíadas, né? A seleção brasileira foi medalhista aí de ouro nas Olimpíadas de quando? De 2016, 2016, né? Foi a última, então, provavelmente tenha sido isso aí. Então o jornal deve ser 2016. Aí aqui vai estar falando um pouco mais, né? No Maracanã, com mais de 70 mil pessoas, entre elas o raio jamaicano, o Usain Bolt, né? O Usain Bolt aqui estava presente, assistiu o jogo. O estádio se transformou em uma peça de... E algumas informações que está muito pequena, não dá para ver. Então você tem aqui as diferenças, né? Na capa do jornal. Além daqui da notícia, nós temos uma imagem, né? Para chamar a atenção, né? Coisa que não ocorre no primeiro jornal, nós não temos presença de imagem. Nós temos aqui o título, a manchete, né? Em caixa alta, bem grande, né? Meninos de ouros chamando a atenção. O que não ocorre também aqui. Aqui o que nós temos em caixa alta é a área de conhecimento, que é o termo política. Aqui seria esporte, né? Deveria também ter vindo, não apareceu, né? Que mais de diferença nós temos? Sim, aqui além da notícia principal, da manchete principal, nós temos várias outras notícias, né? Hoje é o dia do vôlei, bronze no taekwondo, então mais notícias referentes aí às Olimpíadas, né? Canoa de prata, né? E com Diego Mengão pega Grêmio no Mané. Eu não sei quem é Mané, mas eu sei que o Mengão é o Flamengo. Então, e além disso, você tem aqui outras notícias envolvendo economia, FGTS, disputa eleitoral e assim sucessivamente. Então você veja aí que nesse segundo exemplar, né, do Brasiliense, nós temos um texto muito mais chamativo, com cores, com imagens, com várias outras notícias, tudo isso com a intenção de atrair o cliente, né, o leitor, o consumidor. No texto 1, como nós já vimos, nós temos aqui o título do jornal, temos a data, temos uma epígrafe, temos a área de conhecimento que é política, temos a manchete, né, que está aqui, Reino Unido de Portugal, Parará, Parará, a manchete, e em seguida o texto, né. Aqui nós não temos o texto, praticamente temos apenas o anúncio, o texto certamente estará no interior do jornal, também essas outras várias notícias, né. Então nós temos essas diferenças gráficas aí, né? Mas algumas coisas permanecem, né? Como as manchetes, o título, coisa permanece semelhante aí, né? Vamos para outra pergunta aqui. Como a linguagem é empregada no Correio Brasiliense de 1817 e o que isso nos diz sobre aquela época, né? Então, muito bem. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma linguagem altamente formal. Por que altamente formal? Porque talvez, apesar de ser uma característica da época, né, de se usar uma linguagem mais formais nos textos noticiosos, né, hoje já há por mais que a linguagem se adeque à norma culta, há uma diferença nessa linguagem, uma linguagem mais, vamos dizer assim, moderna, às vezes com uso de gírias, e mais de acordo com o assunto. Também aqui nós temos um assunto sério, né, que é um texto do próprio príncipe regente, fazendo um comunicado sério também. Então é claro que a linguagem seria o mais formal possível. Agora aqui eu quero chamar a atenção a atenção de vocês para essa mudança na linguagem mesmo, né? Veja que aqui, ó, nosso português, né, era um pouco diferente. Você tem várias palavras
que hoje já não são escritas mais desse jeito. Você tem a palavra reinos, ó, com Y, né? Você tem aqui nela com 2L. Você tem ciências, cadê o termo de nome? Ciências aqui, ó. Ciências como está, né? Deve ter várias palavras, né, aí que fogem hoje da nossa regra, né, gráfica da norma culta. Então isso nos mostra mais uma vez que a língua está sempre em transformação e mesmo a norma culta também sofre suas alterações, beleza? O que mais? Não sei. A coisa interessante aqui, ó, né? Brasiliense com Z, né? Era Brasil, né? Mas o brasiliense aqui atual, ó, interessante, manteve também o Z, né? Poderia ter sofrido a transformação, já que Brasil hoje é escrito com S, mas permanece aí, beleza? Então, a linguagem, como já falei, é uma linguagem formal que representa uma forma de comunicação por meio das notícias nessa época, em 1817, mas também demonstra que a linguagem, né, que a norma culta vai sofrendo alterações com o tempo, ok? Vamos lá para a próxima questão. Apesar das diferenças marcantes entre as primeiras páginas de notícia dos periódicos, por que os dois trazem em comum que os caracteriza como jornais? Muito bem. Então você vai ter aqui, né, claro, né, inicialmente aqui o título do jornal, né, nos dois casos, a data, o local e data que ambos trazem, o uso das manchetes, né, a notícia em si, né, a notícia que é o gênero, a notícia é um gênero, vamos dizer assim, marcante do jornalismo, e a notícia em si. Então você tem esses elementos aí que, por mais que se alterem, né, ou tenha ocorrido uma alteração de ordem, né, de ocorrência, né, eles permanecem, e também com a mudança tecnológica e a inovação na linguagem, é claro que hoje nós temos uma apresentação bem mais chamativa, né, como já falei, com cores, que na época nem cores tinha, né, com cores, imagens e citação de as letras, né, no formato também gráfico que atrai a atenção do leitor, beleza? Nós temos aqui, vamos ver se tem mais alguma questão para finalizar. Ok, não temos mais questões. Então essa aí é a nossa análise, né, sobre os textos jornalísticos, né, abordando dois textos de épocas diferentes. E nós temos aqui as características, né, estruturas e características gerais, né, da notícia, que no próximo vídeo a gente vai abordar todas essas características de forma mais detalhada e trazer exemplos para mostrar isso para você. Além disso, fazer exercícios também, né? Beleza? Então vamos lá. Características da notícia, a princípio, os principais são texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo, mais narrativo, né? Chama a atenção que a narração aqui, ela ocorre em primeiro plano, apesar de ocorrer também a descrição, claro. Textos relativamente curtos, veiculados no meio de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliares, estudaremos essas estruturas aqui, tudo isso faz parte da estrutura da notícia. Texto em terceira pessoa e impessoal, essa também, impessoalidade, é algo que, por mais que esteja na teoria, na prática a gente contesta isso aí, beleza? E tenta entender como é que essa impessoalidade acaba representando uma intenção pessoal, vamos dizer assim, disfarçada, né? Usa-se termos impessoais, uma linguagem impessoal, mas na realidade por trás existe uma intenção pessoal de quem a produz, beleza? Discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos, estrutura da notícia, né? Geralmente a notícia segue a estrutura básica com título, subtítulo, chamado também de olho ou linha fina, lead, a gente vai estudar sobre isso, e o corpo do texto, beleza? Além desses elementos aí, podem aparecer outros elementos como a citação de discursos diretos, fragmentos de narrativas de pessoas envolvidas no caso, etc. Beleza? Valeu, galera.
Por hoje a gente fica por aqui. No próximo vídeo, como já falei, a gente faz uma abordagem detalhada desses elementos. Beleza? Português facinho, facinho com o Roberto. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente. Tchau, galera, e até o próximo vídeo.